Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, gente. Queria dar as boas-vindas a todas e todos que estão presentes. A gente vai dar início às atividades do mini auditório, que nada mais é um espaço que consiste em da gente dar maior visibilidade aos trabalhos que estão sendo expostos aqui pelos produtores. Então, a gente hoje tem, nesse momento, a presença do Ernesto Suzuki, e também da Neidiane, que está aqui para apresentar também os materiais dela que estão sendo expostos nos estandes. Mas, como é um evento, né, de grande porte internacional, esse espaço também na mídia é um momento para que eles possam falar da sua trajetória, falar dos seus produtos, dos seus conhecimentos, através dos insumos que eles utilizam. Então, eu vou convidar para sentar à mesa, na cadeira, e fazer a sua apresentação, o produtor Ernesto Suzuki, para falar também do seu trabalho da Acta. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, as pessoas que estão assistindo também. Agradecer, primeiramente, o convite e essa oportunidade, né, de participar deste evento, do terceiro Sigema. Agradecer a coordenação, a Márcia Tagore, que sempre foi e está sendo uma parceirona, né, através do SEDAP, para os nossos projetos, e que estaremos aí apresentando a partir de agora. Bom, a Márcia pediu para que falasse um pouco sobre a AIG do cacau de Tomé Açu, a indicação geográfica, né, de Tomé Açu. Deixa eu ver aqui, o passador está por aí. Obrigado. Bom, eu me chamo Ernesto Suzuki, agricultor, nascido em Tomé Açu, descendente de japoneses. Meus pais são... meu pai hoje tem 85 anos e desde os 20 anos de idade, né, foi para Tomé Açu como imigrante e hoje está há mais de 60 anos em Tomé Açu. Eu sou a segunda geração, tem a terceira geração também, né, e que nós trabalhamos em sistemas agroflorestais, ou seja, agrofloresta há mais de 20 anos, com o legado dos nossos pais, seguindo com os nossos projetos aí, não só da agricultura, da agrofloresta, mas também da Casa Suzuki, que posteriormente iremos falar. Bom, Tomé Açu dista em torno de 130 quilômetros na linha reta ao sul de Belém, né, pela estrada 220 quilômetros, e é o berço do sistema agroflorestal, né, e também da imigração japonesa na Amazônia. A imigração começou em 29, com 143 famílias, né? 43 famílias, aliás, e que no início o intuito realmente era de se cultivar o cacau, né? Vindo lá do outro lado do mundo, na Amazônia, desbravar, trabalhar na agricultura e se cultivar o cacau. Mas não se conhecia a técnica do cacau, do cultivo, né, nem das variedades, então se plantou, digamos assim, a céu aberto, sem a sombra, né, necessária, aliado a algumas pragas que houve na época, segundo relatos, né, históricos, né, então não foi possível o cultivo do cacau no início da imigração, e os japoneses, os imigrantes, tiveram que cultivar hortaliças, a risicultura, o arroz, né, o que se fazia no Japão, né, e passaram-se, então, muita dificuldade nesse período, inclusive com inanição, né, problemas de doenças tropicais, o que realmente dificultou muito a vida dos imigrantes japoneses, outrora colônia de Tomé Açu. Mas após a Segunda Guerra Mundial, na década de 60, Tomé Açu passou a ser a maior produtora e exportadora de pimenta do reino do mundo, já que na Segunda Guerra Mundial o Sudeste Asiático era a maior produtora dessa piperácea, né, da pimenta do reino, e que foi dizimada pela guerra. Então, década de 60, o auge do cultivo e da produção e exportação de pimenta do reino.
da Amazônia do Brasil para o mundo, mas na década de 70 houve então o aparecimento da fusariose, uma doença, né, um fungo que existe na nossa Amazônia e que de alguma maneira houve um desequilíbrio, seja de plantios solteiros ou monocultivo, mas também o uso de defensivos que outrora não se utilizava, era 100% orgânico, né, aliada a excesso de chuva, etc. Então, a partir da década de 70 houve então essa decadência da pimenta do reino e tiveram então que repensar a maneira de se cultivar na Amazônia. E aí então surgiu, a partir da década de 70, vários estudos dos agricultores, dos imigrantes, testando culturas de ciclo curto, de frutíferas e florestais, junto àquelas pimenteiras que estavam ali morrendo, né? Mas aproveitando aquele espaço e repensando também. Paralelamente a isso, viu-se também uma alternativa que estava bem ao lado, que são os quintais produtivos dos ribeirinhos da Amazônia. Então, ali tem os cultivos, né, de frutíferas e florestais para a sua subsistência. Então, ao mesmo tempo que os imigrantes japoneses estavam pesquisando uma alternativa de se cultivar além da pimenta do reino, viu-se então também esses policultivos, os quintais produtivos dos ribeirinhos da Amazônia, e que, juntando esses conhecimentos, hoje nós temos o chamado SAFTA, que é o Sistema Agroflorestal de Tomé-Açu. Hoje a nossa cooperativa Canta detém, inclusive com registro no INPE, né? E esse sistema é um sistema, entre várias outras informações e vantagens, algumas delas, por exemplo, sistema produtivo multiestratificado, quer dizer, a gente tem várias alturas, né, várias espécies no sistema, no mesmo espaço, portanto, biodiverso, né? Utilização de espécies econômicas de produção e, especialmente, a receita durante o ano. Isso é muito importante para o agricultor, né? Portanto, a segurança alimentar aí, né? A melhora da qualidade de solo, da água, né? E a resiliência climática, o que a gente tem falado muito isso, e que realmente o sistema, dentre as mais de 200 combinações diferentes de sistemas agroflorestais, segundo a Embrapa, que nós temos em Tomé-Açu, né? Nós temos, então, algumas outras alternativas, e isso depende dessas combinações, conforme o gosto do agricultor, mas desde que seguindo certas técnicas, né, com relação a sombreamento, espaçamento das espécies, enfim, da necessidade de adubação, etc. E dentro desses sistemas agroflorestais, vem, então, nisso a importância, já que nós temos um cultivo há mais de 50 anos em sistemas agroflorestais, o cultivo sustentável, né, a ideia da indicação geográfica, né, ou indicação de procedência do cacau em Tomé-Açu, né. Então, houve o processo desde 2014, começou-se esse processo com uma comissão, e, finalmente, em 2018, foi, então, registrado no INPE, né, como uma propriedade industrial, da indicação geográfica do cacau, oriundo desses sistemas agroflorestais, né. Então, e por que, né, da IG do cacau em Tomé-Açu, né? A demanda do mercado japonês, na verdade, começou a ideia de um professor, o professor Yamada, que fez seu doutorado em Tomé-Açu sobre sistemas agroflorestais, e que o consumidor japonês, ele é sempre exigente, né, e da importância de saber quem é que produz, de que forma isso é produzido, né. Então, foi a partir de uma demanda de mercado, né, dessa comprovação de origem, da importância da comprovação de origem desse cacau dentro do SAFTA, né. Um outro porquê, digamos assim, é o potencial do cacau de Tomé-Açu na obtenção dessa IG, que é devido à própria história, né, o contexto histórico, né, que Tomé-Açu tem desde 29, né, e que daqui a 4 anos estaremos completando 100 anos da imigração japonesa na Amazônia, né, em 2029. Né. Então, realmente um contexto muito importante, historicamente falando, né. E das práticas agrícolas também sustentáveis, né.
Uma outra valorização do cacau, né, de origem, né, do SAFTA. E um item muito importante na busca dessa indicação geográfica é a organização da entidade, né? Quem detém hoje é a nossa Associação Cultural e Fomento Agrícola de Tomé-Açu. É uma associação nipo-brasileira, né, que existe praticamente desde o início da imigração e que realmente, além de todo o contexto histórico das pesquisas bibliográficas, da importância histórica do cacau em Tomé-Açu, é importante também, para se garantir a IG, é exatamente a organização da entidade, né? Alguns critérios, né, para uso da IG, a produção, logicamente, oriunda, no caso, dentro do território ali de Tomé-Açu, do município de Tomé-Açu, né? E aí a parte de cultivo, a parte técnica, né, que é o preparo do solo, manejo, obviamente desde da parte das mudas, né, é importante, dessas sementes selecionadas, que são distribuídas pela CEPLAC, né, que nós utilizamos. A parte da secagem, né, tem também muito importante para um dos critérios, né, que o associado, o agricultor precisa ter essa classificação, o laudo de classificação, né, de qualidade dessa amêndoa, né. Um outro ponto é o controle de pragas, né, por meios naturais e biológicos também, é um dos critérios importantes, né. A capacitação, obviamente, do agricultor, né, ele entender o que é uma indicação geográfica, o que é ter um selo, o que é obter um selo, né, o que é que ele tem que fazer e adaptar na sua propriedade, para que esse conselho, esse grupo gestor, após a análise de toda a documentação, vistoria em loco, obviamente, ceder esse laudo, né, como um dos critérios para a obtenção desse selo ou da IG, né. E, obviamente, muito importante também que esse cacau tem que ser de origem de sistemas agroflorestais. Bom, essa aqui é uma imagem de julho de 2020, onde foi embarcada a primeira leva, né, de cacau com o selo da IG para o Japão, né. A nossa cooperativa tem um cliente muito forte lá no Japão, chamada Meiji, uma grande empresa de alimentos, né, que produz utilizando o nosso cacau como um dos itens dos chocolates da empresa Meiji. E como resultado, né, ali é uma sacaria, né, com 50 quilos de amêndoa de cacau, e aí vai também um selo aqui embaixo, isso aí, naquele QR Code tem toda uma identificação de cada agricultor, né, que leva seu produto para a cooperativa, é feita toda uma inspeção, e a partir dali a comissão dentro da Associação Cultural é que faz toda a análise, né, inclusive de qualidade, obviamente. Então, o cliente, quando visualiza através do QR Code, ele vai saber quem é o produtor, de que forma foi feito, né, de que forma foi cultivado, etc. Tem todos os detalhes. Bom, chegando no Japão, existe, por exemplo, essa aqui é a embalagem de um dos chocolates dessa empresa Meiji, né, que aqui está escrito em japonês, mas está escrito que é o chocolate ao leite, né, oriundo cuja matéria-prima é oriundo de sistemas agroflorestais. Tá? Atualmente nós temos em torno de 116 associados da cooperativa, mas ela não se restringe ao associado da cooperativa. Ele é aberto para todo o território dentro do município de Tomé-Açu, quaisquer que seja o agricultor, desde que cumpram, né, esses requisitos para a obtenção desse selo da IG. A rastreabilidade do cacau, né, e com isso, lógico, cada produtor tem um código, né, que se acessa para saber como que foi cultivado, etc. Com isso também, com esse selo da IG, a confiança do consumidor, né, porque ele tem certeza que aquele cacau vem
de origem desses sistemas agroflorestais de Tomé-Açu com o devido parâmetros legais, né, para a obtenção desse selo, né. Também, como resultado, a visibilidade, né, dos sistemas agroflorestais no município de Tomé-Açu, né, com a possibilidade de vários outros novos negócios, né, que isso tem sido muito importante para o município. Hoje, a própria orientação da Secretaria Municipal de Agricultura para os agricultores familiares sempre em sistemas agroflorestais, né. Então, toda a equipe técnica da prefeitura, ela realmente orienta nesse sentido, né, não mais em monocultivo. E outro resultado também, além dessa parte do agronegócio em si, né, mas também o da Rota da Imigração Japonesa, que existe hoje em parceria com o Estado, com o SEBRAE, com a nossa Associação Cultural, também através da Secretaria Municipal de Turismo de Tomé-Açu, né, e que tem incentivado em muito, e nessa COP30 nós recebemos muitas visitas no município, com relação especialmente a esses cultivos sustentáveis, no caso do SAFTA, né. Ou seja, o turismo rural, né, agregando valor, né, ao produto, à propriedade do agricultor. E aí nós, a partir desse momento, quando a gente começa a agregar e incentivar tudo em detrimento da indicação geográfica, de poder atrair mais pessoas para o nosso município, para conhecer realmente esses sistemas, nós iniciamos então, no Círio de 2023, ou seja, em outubro de 2023, na Semana do Círio, o projeto Casa Suzuki, com o primeiro tabletinho de chocolate. Aqui já está com uma embalagem, né, mas na época era uma embalagem bem rústica, né, amarrado com barbante, etc., né, os nossos tabletinhos. Isso foi assim, um projeto inicial, de uma forma de agregar valor ao nosso cacau cultivado em sistemas agroflorestais, com o Dendê, mais especificamente, que é o SAF Dendê, que dentro dessas mais de 200 combinações diferentes existentes no nosso município há mais de 50 anos, o SAF Dendê é a última tecnologia desenvolvida desde 2008, né, em parceria com a Embrapa, com a Natura, com a cooperativa e vários outros parceiros, né, inclusive a CEPLAC também, obviamente, envolvida, né, e vários outros órgãos e especialistas, né. Consolidou-se, então, com 12, 13 anos de pesquisa, o SAF Dendê como uma das grandes alternativas para a nossa região em termos de cultivo sustentável, tendo o Dendê, a cultura de palma, como a cultura principal dentro desse SAF, né. Iniciamos, então, nesse projeto Casa Suzuki, nós temos essa imagem de uma das unidades demonstrativas. Foram, na época, 3 unidades demonstrativas na região, no município de Tomé-Açu. Essa aqui é a nossa unidade demonstrativa 2 de SAF Dendê, Dendê em sistemas agroflorestais. Nós podemos ver aqui o corredor de palmeiras, cacaueiros, aí nós temos aí açaí, andiroba, aipê, enfim, várias outras espécies juntos, né, nesse sistema, além também das melíponas, né, das abelhas sem ferrão. Isso aqui é uma parceria com a Cooperativa de Agricultura Familiar de Primavera, Coprima. Aqui nós podemos ver ali ao lado esquerdo alguns produtos, né, que normalmente nós costumamos fazer essa mesa, entre aspas, de produtos à medida que recebemos durante o ano, né, visitantes, por exemplo. Então, nós apresentamos os produtos que tem naquela época, né, daquela época do ano, né. E aí nós temos aqui, por exemplo, o cacau, a andiroba, aí tem o tento, né, o dendê, obviamente, taperebá, cacau, etc. São vários produtos aí que nós temos. E essa vantagem muito importante do sistema agroflorestal, do SAFTA, é que nós temos uma receita durante o ano, né. Então, para o agricultor isso é muito importante, né. E dentro disso é que nós, então, começamos a trabalhar com esse projeto Casa Suzuki, com a valorização desses produtos, né, desses sistemas agroflorestais,
Um legado aqui é o nosso patriarca, Koji Suzuki, o seu Koji Suzuki, tem 85 anos, ainda cultiva, né? Ainda tem uma área da propriedade que ele mesmo ainda mantém, como pimenta do reino, maracujá, açaí, etc. E faz questão realmente de continuar trabalhando, que isso é muito importante. E a gente tem, assim, ao longo do ano, aprendido muito, né? Especialmente porque ele, quando veio ao Brasil e foi para Tomé Açu, foi com o intuito de trabalhar na agricultura e, principalmente, poder ajudar a comunidade, né? Então, ele já foi diretor de associação cultural, diretor da cooperativa. Atualmente, ele é o líder da igreja budista, né? De Tomé Açu. Também está no grupo dos anciões, enfim. É uma pessoa que sempre está envolvido, né, na comunidade e poder ajudar, né? Então, para nós é um aprendizado muito importante, daí porque o nosso projeto Casa Suzuki, como falamos anteriormente, um dos parceiros é a Cooperativa de Agricultura Familiar de Primavera, assim como temos uma parceria com a Cerâmica Marajoara de Icoaraci aqui. Aqui a gente não trouxe o nosso copinho aqui, né? Não sei se está ali no stand, mas esse licor aqui, ele vai sempre com tem uma garrafinha, tem um copinho de cerâmica em parceria com a Cerâmica Marajoara, que é o artesão senhor Rosemiro, de 88 anos. Então, a gente também trabalha com esse copinho que ele produz, com a nossa logo, né, mas também poder estar fazendo essa divulgação do trabalho, né, tão árduo e importante, né, com a nossa Cerâmica Marajoara, né. Além disso, a própria Casa Suzuki tem trabalhado nesse sentido, com essa força, a união familiar, né? Então, aqui, estou com uma filha aqui, a outra está no stand nesse momento, mas também tem os sobrinhos, as sobrinhas, irmã, enfim, toda a família participando dentro desse projeto Casa Suzuki, cada um com a sua expertise, né? Desde da parte da logo, né, o desenvolvimento da logo, a gente tem uma sobrinha que é profissional nessa área de design, enfim, são cada um no seu espaço, na sua expertise, né? E aqui nós temos, então, alguns produtos, né, que são, que vai também o selo da IG do cacau, né, já que o nosso cacau, a gente está dentro daqueles 116 agricultores associados da cooperativa, com esse selo da IG, né? Então, vai também nos nossos produtos, né? E poderão ver aqui no stand, né? O nosso chocolate, 40%, ao leite, 60%, 70%, 100%. Tem os bombons, tem os licores. Nós temos o licor aqui de cacau com cumaru, que é a nossa baunilha da Amazônia, né? Essa letra aqui é escrita pelo nosso patriarca, senhor Koji Suzuki. Suzuki de cima para baixo aqui, né? Então, enfim, todo um projeto da família, né, nesse sentido de poder agregar valor e mais ainda com o selo da indicação geográfica. Isso tem sido muito importante para o nosso projeto. Além disso, o próprio SAFTA, a própria IG e a própria trabalho na família, na propriedade, além da produção em si, nós temos também o turismo rural, né? A gente tem recebido, estamos nos organizando melhor para recebermos mais visitantes, né? Nessa COP recebemos também muitas autoridades para conhecer, especialmente o SAF Dendê, né? Que é essa tecnologia. Então, nós temos também essa difusão do SAFTA, né? E, ao mesmo tempo, obviamente, difundindo a IG do cacau de Tomé Açu, né? A partir dos sistemas que nós temos em Tomé Açu. Difundimos, através das parcerias, recebemos muitos agricultores familiares, agricultores de uma forma geral, pesquisadores. Aqui nessa imagem inferior aqui, é uma turma de alunos da UFRA, da Universidade Federal Rural da Amazônia, né? Foi um dia de campo de coleta de cogumelos,
2 sistemas agroflorestais e identificaram, dentre várias espécies aqui, 6 espécies comestíveis de cogumelos, né? Inclusive, então, nesse sentido, já existe uma pesquisa, um trabalho já em andamento, de 3 espécies de cogumelos comestíveis, sendo trabalhado pela nossa cooperativa, Instituto de Pesquisa e a própria Natura, e brevemente estaremos então produzindo esses cogumelos comestíveis na propriedade, né? Com a nosso substrato, o nosso clima e as nossas espécies, né? Então esperamos que a gente faça aí brevemente uns refogados, né? Algumas misturas aí para a culinária paraense, por que não, né? E aqui é uma imagem, né, da visitação, dentre as várias visitas que recebemos para conhecer o SAF Dendê. Aqui a gente tem algumas lojas parceiras, né, porque é importante também, além de agregar valor, também poder apresentar para a comunidade, apresentar para o consumidor, né? Então, atualmente nós estamos completando aí 2 anos, né, da Casa Suzuki, da família Suzuki, e nós temos lá na lojinha da nossa cooperativa, que a gente chama de Casa do Cooperado, né, os nossos produtos, também o hotel parceiro lá, a Green Hotel, aqui em Belém, na Casa Cor de Jambu, no Empório Ingá, né, que Ingá da Amazônia, e a Nipobras também, são nossos parceiros que têm, com essa visão também de poder ajudar o agricultor, difundir também os produtos, né, com essa agregação de valores, fruto de sistemas sustentáveis. Então, essa foi assim, um breve histórico, né, a partir do momento que Tomiaçu conseguiu a indicação geográfica do cacau, especialmente a partir dos sistemas agroflorestais, que nós temos há décadas, né? Ao mesmo tempo em que, para nós agricultores, podemos não só trazer essa valoração com esse selo da indicação geográfica, que no mínimo facilita a comercialização dos nossos produtos, né? Então isso já é uma vantagem muito importante, né? E ao mesmo tempo também podemos utilizar essa matéria, uma das, né, no caso das matérias-primas dentro dos sistemas agroflorestais, como no caso o cacau, e termos esse selo com os nossos produtos com agregação de valor, né? E especialmente com as várias parcerias que o nosso projeto Casa Suzuki tem feito e vai continuar fazendo. Aqui embaixo são vários parceiros, mas dentre elas tem a Coprima, que nós falamos, tem a Fazenda Bacuri, lá em Augusto Correia, também a Casa de Farinha Quebec, lá de Tomiaçu, que é a Gineuda, né, que é uma batalhadora, e várias outras parcerias que nós temos com os órgãos públicos, né, que são muito importantes. E vale ressaltar, só para finalizar, que quando lançamos o primeiro tabletinho de chocolate em outubro de 2023, nós tivemos aí, 5 anos antes, tivemos esse tempo para buscarmos conhecimentos, não só na parte de processamento em si do chocolate, mas especialmente na busca das parcerias de vários agricultores familiares, agricultores de pequeno, médio e grande porte também, das entidades, dos órgãos públicos, SEBRAE, SEPLAC, SEDAP, enfim. E, por fim, quando lançamos em outubro de 2023 o primeiro tabletinho, em novembro, a colega Márcia Tagore convidou para que a Casa Suzuki participasse de um evento, acho que era IFC, ali no hangar, né? De poder apresentar produtos beneficiados com o selo da IG. E na época a gente falou, a nossa embalagem mal tem formato ainda, né? Mal a gente está começando, não sabemos nem como, de uma forma geral, assim, nos organizarmos em termos sendo chocolate na nossa temperatura, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque derrete, obviamente, quando passa de 28 graus, né?
Enfim, foi uma série de aprendizados, mas foi uma primeira oportunidade que nós tivemos de apresentar, então, o produto da IG com o nosso chocolate, né? Praticamente um mês depois de lançar. Isso foi um desafio muito grande, mas desde então, graças a muitas parcerias, e aqui nós temos uma gratidão muito grande por essas parcerias, para que pudéssemos, então, estar caminhando juntos, né, nesse projeto, especialmente apresentando o nosso cacau de sistemas agroflorestais com o selo da IG. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a fala do Ernesto Suzuki e toda a família Suzuki, que estão aqui hoje sendo um dos representantes da IG do cacau de Tomiaçu, que é uma grande referência para nós daqui do Estado, se falando de indicação geográfica, se falando de rastreabilidade, de manejo sustentável do cacau, e também de associativismo, né? É um grande aprendizado. Eu acho que ver esses caminhos, né, sendo feito inspira muitas pessoas que estão aqui hoje. E eu gostaria agora de convidar para também se apresentar uma grande potencial de IG que nosso estado também tem, que é através dos trançados de arapiuns da região de Santarém. E gostaria de chamar à mesa a Neidiane Portela, que vem falar um pouco da sua iniciativa. Muito obrigada. Boa tarde, novamente. Eu sou Neidiane Portela, eu sou lá da comunidade de Coroca, uma comunidade que fica no interior de Santarém, na região do Arapiuns. É uma comunidade pequena, com 25 famílias, praticamente lá todo mundo é parente. E a comunidade ela fica numa região de água doce, de água cristalina. É uma comunidade que foi abençoada, a gente tem um lago natural, e nesse lago natural a gente recebeu o apoio do IBAMA, e lá tem a criação de tartarugas. Só um momento. Enquanto eles arrumam, eu vou continuar apresentando a comunidade. Aí a comunidade tem esse lago natural, que foi desenvolvido o projeto de tartarugas da Amazônia. Então, lá a gente tem o projeto de criação das tartarugas, que já tem mais de 20 anos. E, desde o ano passado, voltei tudo. Agora. Desde o início. Não tem a foto. Olha a comunidade. Aqui é a criação de tartarugas. Agora a gente vai ter esse ano a 3ª soltura de tartarugas da Amazônia. É um evento que acontece anualmente na comunidade. Esse ano vai ser no dia 14 de fevereiro. Então, é um processo em que a gente devolve as tartarugas à natureza. E aí, dentro da comunidade, a gente agregou o turismo de base comunitária. A comunidade ela é referência na região, no município e no estado como turismo de base comunitária. Atualmente, a gente recebe diariamente de 70 a 150 turistas na comunidade. Aqui é o lago, aí o processo de visitação das tartarugas. E também na comunidade tem essas palmeiras, conhecida como tucumã. Então, dessa palmeira, a gente tira uma fibra, o qual a gente faz o artesanato, que é o trançado do arapiuns. O trançado do arapiuns,
Ele é confeccionado por mulheres não só da nossa comunidade, mas de toda a região. Dentro da comunidade, a gente tem a associação, que é a ARTA, a Associação de Artesãos de 5 comunidades, ou seja, a gente tem 240 sócios. No começo, era só mulheres. Atualmente, a gente tem os maridos, né, que as mulheres começaram a não dar conta. A gente tem 2 tipos de trançado, o trançado vazado e o trançado fechado. Esses artesanatos, eles são confeccionados todos de forma natural, o processo dele e até as cores que eles têm. As cores são tiradas da natureza. A cor laranja, mais alaranjado, é o urucum, e a cor amarela é a cúrcuma, e a cor marrom é o genipapo. Então, são todo o tingimento de forma natural. Lá dentro da comunidade, a gente tem a loja de artesanato, onde é comercializado. Ela é chamada de Galeria Aripó. Aripó é esse potinho aqui, ó. É uma palavra indígena e que foi dado o nome à loja. A comunidade ela não é conhecida como comunidade indígena, e sim como comunidade ribeirinha. A gente está localizado no assentamento e não é área indígena. Aqui são algumas mulheres da associação. Então, aí eles se reúnem para fazer o trançado quando tem tempo, né? Mas a maioria confecciona nas suas casas. Aqui elas produzindo. Aqui é o processo pronto, dentro da loja. Aqui a gente tem uma loja dentro. Aqui é também a gente no processo de tingimento, né? A gente já recebe bastante pessoas para aprender um pouquinho do tingimento do artesanato. O trançado do Arapiuns, ele cresceu bastante, foi bastante valorizado, é um produto bem colorido, que chama atenção, então está em alta, decorações e tanto. Então, a gente acabou conseguindo um público maior. A gente tem compradores, tanto em Belém, a gente tem ele exposto no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a gente tem um pouquinho dele no São José Liberto, a gente tem um pouquinho dele na Casa de Minas. Então, o nosso produto está diversificado. Tem em vários locais. A gente faz a venda online dele também, tem o Instagram. Então, o processo de marca coletiva... Não, nossa RG. Ele ainda está em processo, a gente não concluiu, mas é um processo que a Márcia está nos ajudando bastante, incentivando. É mais um valor agregado ao nosso produto, né? E esse produto, no começo, ele era só um complemento da renda dessas famílias. Hoje em dia, ele é a renda 100% dessas famílias, tanto que os maridos começaram a produzir, maridos e filhos, né? Como a comunidade ela é pequena e o volume de turista tem aumentado bastante, então, acabou que a gente pediu ajuda para as comunidades vizinhas. Então, hoje, não é só a nossa comunidade que é beneficiada, é todas as comunidades em torno. Elas são beneficiadas de todas as formas, a venda do artesanato, a venda dos produtos orgânicos, verduras, a gente precisa para fazer a alimentação do restaurante da comunidade, ovos de galinha caipira, galinha caipira. Tem famílias que estão fazendo a criação de peixes, né? Tudo para a economia girar ali em torno da região. Aqui é os nossos contatos. Nossos Instagram da comunidade de Coroca, restaurante da nossa loja e o trançado do Arapiuns, que é um todo. E é isso, gente. Esse é o nosso produto que está em busca de mais reconhecimento. Muito obrigada, Nediane. O trançado de Arapiuns é maravilhoso, né? A gente vê como isso tem se valorizado e também é um grande exemplo, né, de desenvolvimento territorial que está acontecendo na comunidade de vocês. Então, muito obrigada pela sua fala. Eu queria agora chamar o Rionaldo
do manejo do pirarucu. Ele vai falar um pouquinho também sobre o seu trabalho. Então, muito obrigada. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu sou Rionaldo dos Santos Pereira, moro no município de Santarém, numa comunidade chamada Costa do Tapará. Eu sou presidente de uma entidade chamada Conselho Regional de Pesca, onde a gente comanda, a gente é responsável por 11 comunidades. E lá a gente tem o nosso projeto, Projeto Manejo de Pirarucu, que começou em 2016. E esse projeto a gente começou com muito trabalho, com muita dedicação, aonde até hoje, graças a Deus, a gente tem trazido muito êxito, né? O projeto de manejo de pirarucu é um projeto que não só maneja pirarucu, protege as espécies e cria as espécies. Eles também protegem o meio ambiente e outras espécies de peixe em torno dessa cadeia de planejamento, manejo do pirarucu, tá? Então, aqui a nossa apresentação, manejo do pirarucu, do Baixo Amazonas, paraense. Tá? A gente colocou esse estátua aí, porque não é só o Tapará que tem o projeto Manejo de Pirarucu, e todo o Baixo Amazonas tem o projeto Manejo de Pirarucu, onde tem, de Lagos Naturais. Oi? É de Lagos Naturais, não é de cativeiro, não é de viveiros. É lagos naturais, onde a gente protege nossos lagos, onde a gente faz a fiscalização, onde a gente faz o nosso projeto, a gente faz a preservação, né? Tem um projeto que manejo, que ele é um projeto que a gente, não é todo dia que faz a pesca, tem o período da pesca, a gente respeita o período de defesa da espécie, e só tem no ano, a gente faz uma pescaria por ano. O nosso produto na feira do pirarucu de manejo de Santarém, na Praça Barão de Santarém, antiga Praça São Sebastião. Dá para passar um pouquinho, brinca? Cadê o... Pessoal, você me desculpa que eu não sou muito bom nisso aí, não. Eu sou da Várzea, tá? Eu sou um caboclo, eu não tenho muita tecnologia na mão. Os apresentadores aí. A nossa espécie de pirarucu de manejo, a gente tem as espécies aí, ó, do manejo, tá? As espécies do estoque que a gente faz. Essa aqui são a última captura que a gente fez do espécie para fazer a feira do pirarucu de manejo. A nossa espécie, ela é uma espécie que ela é captada num defeso, né, num tamanho específico de 15 quilos, as mantas dos pirarucus, até a 50, 60 quilos. São mantas. Um pirarucu desse aí pesa em torno de 20 a 30 quilos. Pesa do jeito que está aí bruto, e pesa em torno de 100, 80 quilos, de 80 a 100 quilos. Então está aí, ó, nosso pirarucu, ele tem as espécies, né, especificamente aí está aí, nós temos, são 11 comunidades que fazem os projetos manejos na região do Tapará, e esse projeto, ele traz para a gente, pode passar para a gente, por favor. Ele traz para a gente aí essa base de manejo, né, do pirarucu do Baixo Amazonas, onde está escrito aí o tamanho mínimo de captura, período da defesa, período do defeso da portaria do IBAMA, a pesca coletiva da feira do pirarucu de manejo, o acordo de pesca, né, construído coletivamente pelas comunidades, né, a contagem do pirarucu, que a cota que a gente 30%, se a gente conta 1.100 pirarucus, de 100 a gente tira 30, né? A gente tira menos da metade, para não garantir o estoque e garantir a produtividade deles, tá? E a vigilância comunitária, que todo dia a gente tira as equipes para vigiar o lago por causa dos pescadores predadores que não invadiam a nossa cadeia de... Tá? Pode passar, por favor. O que está... Passou? Aí, ó.
comunidades, tá? Costa do Tapará, Tapará Grande, Taparamiri, Santa Maria, Pixuna e Igarapé da Praia, tá? Essa aqui é uma área, um pequeno grão no estado do Pará, aonde a gente tem esse projeto. Para vocês terem uma ideia, no estado do Pará, é o maior estoque de pirarucu do estado do Pará, é aí, ó. Não existe no estado do Pará aqui o maior estoque de pirarucu que é aí. Segundo a pesquisa que a Sapopema, o IBAMA, o IPAM, eles fizeram sobre essa pesquisa aí, que foram feita a contagem por profissionais e acharam esse local aí, onde é a nossa região do Tapará, que tem um estoque de pirarucu de maneira. E a gente está em busca também do selo, né, da indicação geográfica, que a Márcia já foi lá com a gente, reuniu com a gente, trouxe a gente até aqui hoje. Eu estou aqui representando mais de 6 mil famílias aí que representa, que faz esse projeto aí nesse entorno aí, ó, que desse pedaço aqui espaço. E a gente está aqui em busca desse aí. Pode passar, por favor. Aí a nossa feira, passou de vez? Aí a nossa feira do pirarucu de manejo, onde foi feita a feira ali em Santarém, onde nós vendemos mais de 3 toneladas de peixe, né? Em torno, todo ano a gente faz a venda de pirarucu, e onde a gente vende em torno de 30 toneladas, né, onde a gente agrega valores de mais de R$500 mil para as famílias, dividido entre famílias, né? Em comunidades para fazer infraestrutura, coleta de águas, reforma de barracão, reforma que são IPAM, né, Mopeban, AZ20, CEMAP, SEBRAE, a Sapopema e a SEDAP, que está nos ajudando a conseguir esse projeto aí de a indicação geográfica para o nosso pirarucu da Amazônia do estado do Pará. E é isso aí, gente. Essa foi a nossa apresentação. A gente está aqui para tentar, né, coletar o que a gente veio buscar aqui nesse seminário. Desculpa, eu não sou muito bom de palestra, mas o que eu pude apresentar aqui acabou que a gente mora no interior, a gente não tem aquilo que muita gente tem, né? Mas muito obrigado por tudo, tá? Muito obrigada, seu Rionaldo. Que é isso, o senhor apresentou super bem. Não pense nisso, não. E a gente pode ver, né, como a região de Santarém, no Tapajós, é extremamente rica. A gente tem aqui já 3 exemplos, né, de diferentes IGs aí, com potencialidades imensas. E eu gostaria também de convidar outra potencial IG, que é a Ascuia Zaira. E eu vou chamar agora a Rúbia, para poder apresentar um pouquinho do trabalho dela para vocês. Deixa eu ajeitar aqui. Eu peço licença. Bom, aqui é sempre um combo, tá? Você compra a cuia e já compra uma cestinha para tomar um tacacá. Vocês conseguem projetar? Então, boa tarde. Eu sou Rúbia Maduro, sou lá de Santarém. Também sou da região de Várzea, fui criada numa comunidade ribeirinha, e que é onde se concentra a produção do artesanato de cuias lá da região, tá? Sou formada em biologia, e aí já vou falando um pouco da minha relação com as cuias. Eu fiz meu TCC sobre esse trabalho, né? Tentei trazer um pouco para a biologia, mas pegando todos os aspectos sociocultural, né, e econômico, então todo esse impacto que esse produto gera para a comunidade, enquanto sustentabilidade mesmo, né? E então, em
2003, eu ia passar uma apresentação, mas, enfim, tem uma linha do tempo de uma associação das artesãs ribeirinhas, né, que é justamente a detentora da marca coletiva AIRA, que é a primeira marca coletiva do estado do Pará, né? Então, essa associação ela foi fundada em 2003, ela é resultado de um projeto de intervenção cultural que começou nos anos 2001, 2002, lá pela região, para fazer realmente uma retomada desse processo artesanal que estava se perdendo ao longo do tempo, né? As pessoas produziam muito para o atravessador, então elas acabam não tendo muito incentivo para dar continuidade. E aí elas faziam de qualquer jeito, né? Vendiam as dúzias muito baratas, não eram valorizadas, né? Então, esse projeto de intervenção ele trouxe esse impacto também delas começarem a se organizar, pensando na qualidade do produto e também saindo do anonimato, para que, de forma coletiva, elas pudessem comercializar fora do município. E aí, a partir disso, com uma mobilização de cerca de 50 pessoas, de 5 comunidades lá da região, eles começaram um projeto, que é o Cuias de Santarém, e, a partir desse projeto, lá em 2003, criou essa associação com cerca de 30 pessoas, que já tem uma série de compromissos que eles não querem assumir, né? Então, uma parte já ficou pelo caminho, né? E aí esse projeto ele trouxe um pouco de aprendizado, né, melhorias para a qualidade do produto. Então começaram a fazer modelagem de novas peças, houve uma inovação na produção e também no grafismo, porque era muito comum as mulheres fazerem mais flores e algumas reproduções que faziam mais referência à Europa, porque era muito produzido para fora, né, pelas índias lá de Monte Alegre. E, com o projeto, elas começaram a fazer as incisões, que são esses grafismos mais regionais, que a gente chama de tribal, tapajônico, e a gente não tem muito como assumir qual é ali a etnia. Então, a gente não gosta muito de associar o indígena para não se comprometer, porque a gente não conhece todas as etnias. Mas foi feito um levantamento de todos os padrões, e também um que é bem a cara ali do seu Reonaldo, que é o pirarucu. Então, elas fazem também a fauna amazônica, muito representada nesse artesanato. E, desde então, elas começaram a pensar em um sinal distintivo que pudesse ali diferenciar o produto delas no mercado, porque não são só elas que produzem as cuias na região, então elas queriam algo que representasse o produto delas. E aí começaram a idealizar, né, a marca AIRA, que a AIRA tem muito a ver com o processo delas de produção, principalmente com essa questão do trabalho em grupo e do grafismo, né, da incisão, que é essa última etapa da produção das cuias. A gente iniciou esse processo e teve uma série de dificuldades ali para dar continuidade, ainda era muito no papel, a gente tinha um acesso na JUSEPA, que era um anexo à Secretaria da Fazenda do Estado, lá em Santarém, e aí nós tivemos dificuldade com o preenchimento dos formulários, a gente ainda ficou com um tempo com isso bem engavetado, e quando foi pelos anos 2010, a Universidade Federal do Oeste do Pará iniciou um trabalho lá na região, novamente, e retomou com elas essa discussão sobre a marca coletiva. Então, elas decidiram pela marca, elas optaram pela marca porque era um benefício para o grupo, né? Então, a IG ela ia trazer um benefício para todas as mulheres da região, né? Então, era muito abrangente. Aí elas queriam algo delas, né? Que elas pudessem utilizar e que fosse restrito a elas. E aí, em 2014, finalmente, elas conseguiram obter o registro da marca através, né, da assessoria do professor Bruno Miléo, lá da universidade, junto com o aluno, que ajudou nesse procedimento, e, né, por meio do INPI, a gente obteve essa primeira marca. E, ao mesmo tempo, elas também estavam buscando o registro do patrimônio. Então, já existia todo um levantamento, dossiê, né, para reconhecimento do patrimônio, né, do modo de fazer cuias do Baixo Amazonas, como um patrimônio imaterial do Brasil. E aí, em 2015, também saiu esse registro pelo Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IFAM, né? Então, assim, foram 2 marcos super importantes, né, na vida delas, e conseguiram esses 2 registros super importantes. Então, a gente ainda não conseguia dizer qual foi o impacto, de fato, da marca ou do patrimônio, porque as 2 coisas contribuem, né, para a agregação de valor. E aí, a partir desse registro, nós começamos um planejamento de atividades, né, que são as ações aí do plano de salvaguarda, pensando mesmo em como, de fato, a gente pode dar continuidade aí nesse patrimônio, né, para que ele não se perca ao longo do tempo. Foi reconhecido justamente porque ele se manteve inalterado ao longo do tempo, né, então
a técnica, ela continua, né, toda a matéria-prima que é utilizada no processo, então, tudo se manteve desde que se conhece o produto, desde o final do século XVIII, né, lá no município de Monte Alegre. E aí passou para Santarém, porque Monte Alegre ficou só com o nome, com a fama, né, que é Pindacuia, mas assim, o processo é mais feito no interior de Santarém. E aí uma das ações foi a primeira realização do festival, que elas fizeram, foi assim, uma realização de um sonho, elas queriam fazer o Festival das Cuias, então conseguiram também fazer isso em 2018. Aí veio a pandemia, começou a abrir uns editais, então a gente conseguiu captar pela Lei Aldir Blanc para pensar, principalmente na questão de divulgação, né, redes sociais, então fizemos ali um plano de comunicação com esse projeto. Criamos, então, um Instagram e um site para comercialização. E aí, agora, em 2025, a gente renovou a marca, né? Porque depois de 10 anos vence, então, aliás, 24. Pode passar. Então, a gente tem agora, por mais 10 anos, né, o registro está valendo. Então, só para localizar vocês, aqui é a região do Aritapera, ele é um assentamento agroextrativista que foi criado em 2006 e é composto por 14 comunidades, onde, de fato, o artesanato de cuias, né, ele se concentra principalmente na Cabeçadonça, se vocês observarem ali o mapa, está entre Santarém e Alenquer. Né? Então, Cabeçadonça, Surubim-Açu, Aninciado, Carapanatuba e o centro do Aritapera. São comunidades ribeirinhas que sofrem muito, pode até passar, só para vocês verem, para o próximo slide, com essa questão, né, da enchente e da vazante. Então, é o que dita realmente a vida dos ribeirinhos. Então, na enchente está tudo alagado, ali é a sede da associação, e nesse outro aqui do lado já é no verão. Então, né, na enchente é pesca, fica mais difícil o acesso, né, é só por canoa, mas as cuias elas permanecem durante o ano todo, no processo de produção. E aí, no verão, eles têm também plantações, criação de animais, e acho que tem outra coisa, é o gado, né? Enfim, é aquela questão mesmo de várzea, né? Então, tem esse período que vai para a terra firme, enfim. Mas, de fato, as cuias elas vêm justamente para gerar essa renda durante o ano todo. É uma forma de sustento, né, das artesãs, mas é uma renda complementar, não é a renda principal. Mas, porém, todavia, né, as artesãs, elas, de fato, conseguiram ter uma autonomia, né, a partir desse produto, uma geração de renda própria e não ter muito essa dependência também do provedor, né, que sempre é o homem. Né? Então, elas ficam dentro de casa, mas produzindo e gerando renda. E cuidando dos filhos também. Pode passar. E aí, como eu tinha falado, todo esse processo que envolve pelo menos 6 etapas ali do processo de produção das cuias foi reconhecido justamente porque ela é uma produção que envolve conhecimentos tradicionais, que as cuieiras elas frutificam o ano todo, né, e que o processo ele é artesanal. Então, assim, segue toda essa técnica. Então, por essa razão, que foi reconhecido como patrimônio. E aí, 2 patrimônios numa foto só, que são o tacacá, que recentemente foi reconhecido também como patrimônio, a cuia, e quem sabe ali a cestaria do Trançados do Arapiuns. Pode passar. Então, não sei se vocês conhecem, mas aqui, resumidamente, é a etapa do processo de produção das cuias. Tá? Na primeira foto ali é a cuia, né, quando ela está sendo colhida para o processo produtivo. Então, ela tem que estar madura e as mulheres sabem perfeitamente o momento de ir lá e retirar o fruto, né? Na segunda foto, ao meio, aliás, embaixo aqui é quando elas começam a fazer essa modelagem, então elas removem a massa, aí começa esse processo de limpeza, lá na foto de cima, onde tem as 2 senhoras, estão ali alisando as cuias. Aí elas usam uma folha de embaúba, que é uma árvore típica também da várzea, que funciona como uma lixa, e elas também usam o pirarucu, a escama e a língua do pirarucu para fazer esses acabamentos finos, na borda, por dentro, por fora, então... É dessa forma os insumos, né? Como é que está tudo interligado. E aqui embaixo ela está tingindo na foto do meio. Essa tintura também é extraída da casca da árvore, que é conhecida como achuá. A gente chama de kumatê para essa tintura, é como se ela fosse um vinho. Elas ficam passando várias vezes ao longo do dia com a pena de galinha mesmo, que se dá ave, né? Porque é uma coisa muito mesmo sutil, né? Aí, depois de várias vezes que elas passam esse verniz natural, né,
elas vão fazer o processo de fixação ali em cima, naquela cama, que sofre uma ação da amônia, é só mesmo uma reação química que acontece, onde a cuia ela vai ficar nessa espécie de estufa, né? Ela vai ser abafada ali por um lençol, em cima de uma cama que é feita por terra, cinza. Lá não tem areia, né? Porque o solo de várzea é barro mesmo. E ali elas umedecem essa terra, essa cama, que elas chamam, com a urina humana. Esse vapor que sobe faz a fixação da tinta na cuia. Não, é apenas isso que acontece, tá? E aí ela passa uma noite, ela dorme nessa cama, e no outro dia elas vão lá, elas viram novamente para o outro lado, fazem o mesmo processo e a cuia fica preta, por um milagre. Um passo de mágica, uma herança indígena, né, que continua até os dias de hoje. Depois que ela fica pretinha desse jeito aí, elas fazem esse acabamento que é o grafismo, né, manual, tá? Todo feito manual com objeto pontiagudo. Essa senhora aqui embaixo é minha mãe, inclusive. Tinha até esquecido de falar que eu sou filha de artesã. E, enfim, são essas as etapas, demora ali cerca de uns 5 dias para ficar prontinho do início ao final, né? Então, quando a gente demonstra, vem tudo meio que cena de filme, né? Tudo já organizado para ser rapidinho. Pode passar. Então, é isso. Sobre os impactos, tem essa questão da identificação, né? Então, a marca ela dá a identidade ao produto. Hoje em dia é muito mais comum as pessoas dizerem a IRA do que a Sarisan, que é o nome da associação. Então, tem esse reconhecimento, a questão de projeção de vendas, né? E de agregação de valor comercial ao produto. Então, muitas pessoas sabem diferenciar um produto de uma marca que preza pela qualidade, né? Então, enfim, elas ficam muito envolvidas na produção. Quando elas fazem, elas têm todo esse cuidado, de fato, de entregar um produto que tem uma história por trás, né? Que é um patrimônio e que tem todo um simbolismo também para quem produz. Por fim, acho que é dos desafios, pode passar. Sobre a questão de gestão de marca, tem muito a questão de fazer o estudo de mercado sobre o potencial econômico, então já teve vários estudos. Teve um aluno que fez um mestrado com indicadores também para avaliar, de fato, esses impactos. Aí a gente conseguiu fazer o plano de comunicação, precisa só reposicionar, atualizar, né? Fazer esse posicionamento de marca constante. Novos mercados, a gente, na verdade, fica um pouco assim, porque tem uma limitação de quantas pessoas produzem para a questão da demanda, se de fato a gente pode atender ou não. Hoje o grupo está bem mais reduzido, as mulheres já são mais senhoras idosas, tem mais dificuldade para inserção de jovens, então isso também é um desafio, essa questão da sucessão, né, do grupo, porque as comunidades são assim, rurais, né, na Amazônia, na Várzea, principalmente, onde não há muita perspectiva, elas acabam indo para outros lugares, buscar um estudo, um trabalho, e não tem mais famílias grandes como antes. Então, hoje as famílias estão bem pequenas, assim, estão reproduzindo bem menos, né? Aí a gente tem um pouco de dificuldade ainda interna de organização por isso, porque as jovens elas não se envolvem, né? Eu estou assim há uns 20 anos, aí desde 2003, acompanhando, não consigo sair, porque a gente assume essa responsabilidade e cria vínculo. Então, fica bem difícil se separar, né? E aí a gente também tem que buscar sempre estar fazendo um estudo sobre o preço, se de fato a precificação é justa, né? Elas sempre reclamam, mas o cliente também quer desconto, então a gente ainda está buscando uma forma de fazer esse estudo para ser uma negociação justa, tanto para quem faz quanto para quem compra, né? Essa questão de identidade visual e da questão mesmo do fortalecimento do associativismo, que a gente já colocou essas questões para o fórum, né? A gente faz parte do fórum de IG e marcas desde que foi criado, né? Mas a gente entende que ainda há uma distância entre o Estado e a comunidade, né? A gente tem um artesanato que é um patrimônio, mas, de fato, as políticas públicas elas ainda não estão no dia a dia das mulheres, sabe? Então, existe realmente uma série de problemas, assim, que às vezes é delas, de não saírem e buscarem o apoio, mas também do Estado, enquanto quem ajuda, né, a proteger esse patrimônio de fato, né? Então, acho que é esse o recado que fica, né, do quanto que é difícil para elas sozinhas darem continuidade, fazerem a manutenção disso ao longo do tempo. Eu fico pensando daqui a 50 anos como é que vai ser, se ainda vai ter esse grupo de forma organizada para fazer, de fato, a história continuar viva, né? É isso.
E eu acho que já foi falado tudo. Muito obrigada. Combo? Esse aqui Não, eu não fiz um combo, mas depois a gente pode conversar. Todos estão com preço individual. Eu brinquei que quando a gente compra uma cuia, a gente já traz uma cestinha, porque a cuia é cesta, se vocês viram na foto do tacacá, é a combinação perfeita. Não, não tem com o tacacá. Ainda não, mas quem sabe, porque, como eu falei, são 2 patrimônios. E é isso, gente. Muito obrigada aí pela atenção. Aí estão os nossos contatos e redes sociais. Muito obrigada, Rúbia, pela sua fala. Tu falaste sobre a demanda, e eu lembro que no ano anterior, também no CIGEMA, a gente recebeu as cuias dela. Você não estava, né, mas a gente recebeu as cuias. E para falar para vocês como é que foi, veio gente de restaurante quando soube que estava aqui as cuias, aí o outro já tinha comprado. Realmente tem muita demanda por esses produtos que são lindos. E vale muito a pena, né, investir. E, para encerrar aqui nas nossas falas, né, apresentando os produtos, eu vou chamar a Daniele Sarmânio para falar um pouco também do trabalho dela na Ami Kumbu. E pode vir, por favor. Pode sentar, falar em pé. Eu vou falar em pé, que eu vou em pé. Boa tarde, eu me chamo Daniele Sarmânio, sou presidente da Ami Kumbu. Não vai passar nada ali, porque eu nem... E a AMI começa em 2019 com a preocupação de uma professora que ela não gosta de estar só dentro de uma sala e leva os alunos para ir nos quintais lá na Ilha do Combu, no Igarapé Combu, e a AMI começa no Igarapé Periquitaquara. E que é a professora Flávia Lucas, que ela é da UEPA, e leva os alunos dela. E aí ela vai abrir a nossa visão para a gente trabalhar com o óleo da andiroba e não só trabalhar com óleo e fazer produtos a partir do óleo da andiroba. Porque, como foi dito, as mulheres que trabalhavam com a andiroba, elas já são senhoras. A minha avó tem 94 anos, então ela passando esses saberes para a gente, junto com as nossas tias e a minha mãe. Então, quando começa a associação, aí é um resgate da cultura que estava se perdendo e de mulheres para trabalhar, fazendo esse processo, porque todas que estão hoje na frente da associação, nenhuma de nós trabalhava fazendo esse processo, que tem que ter todo um cuidado e que a gente preza pelos saberes tradicionais. Que a nossa andiroba ela não passa por uma prensa, ela é toda artesanal, porque a gente aprendeu que, se for para uma prensa, ela vai perder a propriedade medicinal. Então, a gente colhe, lava, seleciona, pesa, cozinha, espera um mês, e depois de um mês a gente vai quebrar essa semente e vai tirar, se reúne para tirar da casca toda aquela massa, e depois a gente vai fazer manualmente mesmo, sovar essa massa, colocar em uma tábua que é dentro de um quarto, que tem dentro da associação, porque a gente aprende que mulheres grávidas não vão ver esse processo, mulheres menstruadas não vão ver esse processo, pessoas que têm uma energia negativa, elas não vão olhar esse processo. Então, o nosso processo só é as mulheres da AMI que vão fazer esse processo e que vão ver todo esse processo. O turista vai lá e ele vai ver esse processo. Ele pode ver uma parte desse processo, e a parte que ele vê, a gente não vai tirar o óleo dessa massa. E aí, depois do óleo, a gente aprendeu, vai os químicos para lá com a gente, e ensina a gente a fazer sabonete, repelente, detox, que a gente tem, escaldapés, vários produtos que a gente tem lá. Nosso Instagram é Ami Kumbu, e lá tem a história todinha. E a gente também trabalha com a folha do cacau desidratada, que a gente vai desidratar essa folha e faz a embalagem do nosso produto, do nosso sabão. E algumas pessoas elas encomendam para fazer a embalagem do produto delas e também para fazer, colocar num quadro. Eles que sabem lá o que eles vão fazer, só que a gente já tem, né, uma demanda
assim, e a nossa maior dificuldade é o clima afetou muito, andiroba foi muito escassa, e a gente vendia lá óleo no vidro de 30 ml, 10 ml, 7 ml. No momento, a gente está vendendo de 7 ml, porque a gente não tinha óleo para fazer o nosso produto, e porque, além da gente vender, é a matéria-prima para todos os produtos. Então, foi uma dificuldade muito grande. A dificuldade maior que a gente enfrenta lá é com a escassez que a gente já sabe que tem lá, né? E a gente entende que é por causa do clima. E o que para a gente foi muito bom, importante foi que a gente conseguiu registrar já a nossa marca, né? Que foi com o Dr. Paulo Melo, a Lívia e o Dr. Alexandre, que eles, junto com a professora Flávia, eles chegaram também lá e eles ficaram com a gente desde o começo, desde fazer o desenho da nossa marca, tudo, eles estavam lá acompanhando a gente desde o comecinho e não largaram da nossa mão, que é muito importante, né? Porque muitos chegam, falam que vão fazer acontecer, e aí muitos vão embora, mas eles não, eles estavam lá. A professora Flávia sempre está com a gente, sempre está ajudando no que ela pode fazer. Então, eu digo assim, que a maior dificuldade mesmo é na parte de a gente não ter matéria-prima. Mas a gente conseguiu, né, fazer lá, assim, pensar e diminuir um pouco do óleo, mas não perder os nossos produtos, né? Que, graças a Deus, a gente vende bastante nossos produtos ali. Então, a gente entende assim, a importância que tem da gente de juntar mulheres que estavam lá na sua casa. Tem muitas que dizem assim, para mim, eu pensava que daqui eu ia esperar minha aposentadoria e não ia fazer mais nada. E agora não, estão fazendo cursos, estão trabalhando. Como a gente tem demandas que a gente precisa estar em outros lugares, uma vai para um lado, outra vai para o outro, e assim a gente vai, né, se ajudando, e estamos ali para não deixar se perder essa cultura que já estava se perdendo. Eu falo pelo lugar onde eu morava, onde eu moro, que a gente não via mais isso. Doía a nossa garganta, a nossa avó curava. Agora não tinha mais. Doeu aqui, já passou o óleo da andiroba. A criança está com um piolho lá, passava. Isso já estava se perdendo. E agora não. A gente consegue resgatar essa cultura, e que a gente sabe que é muito importante para lá, para a nossa ilha, e que a gente está tentando fazer de tudo que não se perca essa cultura lá. E é isso. Não deu para mostrar muito, mas vocês podem seguir lá no Instagram, né, que lá tem a história todinha da AME, que começou em 2019. E há 2 anos a gente já está na nossa sede, que foi assim, quando a gente começou, a gente não tinha sede, não tinha nada dessas coisas. A gente trabalhava mesmo, era na lama, era carregando balde com água, e agora a gente já tem uma estrutura bem melhor. E eu agradeço o convite. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniele. Acho muito importante, né, escutar todos vocês que estão aqui hoje. Mais do que falar de produtos, né, a gente está falando de saberes, de conhecimentos, de tradições, que estão aqui, pessoas que estão lutando para a manutenção, né, desses conhecimentos. Então, fico muito feliz, né, do apoio de vocês. Eu sei que vocês fizeram um movimento muito grande para estarem aqui, né, muito esforço para estarem aqui. Então, de novo, eu gostaria de agradecer a Daniele, a Neidiane, a Rúbia, seu Ernesto, seu Rionaldo, por estarem aqui compartilhando conosco esses saberes que, como a gente viu, né, envolve cultura, envolve pertencimento do território, envolve amor, afeto àquela comunidade, e envolve também salvaguardar, né, esse meio ambiente. A gente já reconhece que muitos desses efeitos, né, é o clima afetando. Então, a gente precisa daqui debater clima, debater os nossos insumos, debater também essa relação, né, seja do pirarucu, que envolve lá a produção das cuias. Então,
é isso. A gente está encerrando as nossas atividades aqui no Mini Auditório, mas elas continuam amanhã. Então, amanhã, de manhã e à tarde, nós temos atividades aqui no Porto Futuro e também aqui na sala do Mini Auditório. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Queria convidar todos a virem aqui para frente para a gente bater uma foto geral com todo mundo e também com os expositores, tá bom? Então, vem para cá. Podem ficar perto das coisinhas de vocês. Expositores, eu vim aqui para frente, vim aqui para frente. Podem se juntar aqui, se chegar perto. Todo mundo. Fica aqui também. Eu vou para o chão. Todo mundo. Acho que consegue pegar todo mundo.